Para a gente começar, nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. Depois nós temos mais duas passagens, mas a gente vai fazendo o possível para ir abrindo, né? Hebreus 11. Depois você pode aproveitar a oportunidade e já marcar 1 Coríntios, capítulo 13. E para finalizar, Romanos 12. É onde nós vamos finalizar. Irmãos, vamos ler, como já falei, Hebreus 11, versículo 6, depois a gente lê o versículo 11 e 12. Depois digo, na continuação. Hebreus 11, versículo 6, depois 11 e 12, do mesmo capítulo. Inicia assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer. Ele existe e que recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. Eu gosto mais dessa versão aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 11. Os irmãos vão lendo aí, e eu vou lendo aqui na linguagem de hoje, que diz assim: foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosas como os grãos de areia da praia do mar. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu preciso de sabedoria e paz. Irmãos, já vem, eu creio que um mês ou mais, que algo tem me preocupado. Eu acredito que a igreja tem que ir bem, principalmente espiritualmente. Porque a igreja é uma academia espiritual, onde nós exercitamos a nossa fé. Nós não só precisamos, necessitamos estar na igreja. Porque a disciplina, desculpe, irmãos, que nós temos quando estamos na igreja é diferenciada daquela que nós temos lá na nossa casa ou em outro lugar, que nós podemos também orar, nós podemos adorar a Deus, mas a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar onde nós exercitamos um pouco mais, animamos a nossa fé. E o título da nossa mensagem é assim: vida com Deus, o segredo da prosperidade. Eu acredito que para nós estarmos bem, nós também temos que ser prósperos, irmãos. Como a irmã Graça leu agora há pouco,
falou que onde está as riquezas, é perigoso estar o nosso coração. Mas nós não podemos comparar prosperidade somente com riqueza. Você pode ser rico e não ser próspero. Você pode ser rico e não ter esses 3 parâmetros que nós vamos falar, que é a fé, o amor, né, e a paz. Você pode ser rico sem essas coisas. Agora, você é simplesmente rico, não é próspero. Próspero é aquela pessoa que tem uma família, que vive em paz com a sua família. Mesmo que essa família, todos não tenham Jesus. A vontade de cada um de nós dentro da nossa casa é que todos sejam ou tenham Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é um objetivo que todo cristão deve ter, não só tem, mas deve. E muitas vezes essas coisas não acontecem, irmãos. Mas nós temos a fé. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Foi bem servido, não foi, irmãos? Então, irmão, eu vou começar a contar mais uma história aqui para a irmã Eliane ouvir, de um homem que iniciou a sua vida, vamos dizer assim, de trabalho fora da casa dele, por volta de 1955, lá na região da Mata de Alagoas. Existe uma cidade que o irmão Joel passou há poucos dias, chamada Anadia, e essa cidade tem uma feira até hoje. Esse homem, ele era tropeiro. Tropeiro é aquela pessoa que monta em um burro e tange os outros burros, carregado de alguma coisa. E esse homem fazia esse tipo de trabalho. Se eu espirrar, irmão, me desculpe. E esse homem, da casa dele para Anadia, eram 3 léguas, 18 quilômetros. Ele saía tão cedo de casa que quando chegava lá, tangendo os burros carregados, ainda não tinha amanhecido, muitas vezes. Quando ele saía de casa, a casa dele ficava a menos de 100 metros, a uns 100 metros do riacho. Um riacho largo, irmão. Não era fundo, mas era largo, de mais ou menos uns 20 a 25 metros. Ele já encontrava esse obstáculo, passava e ia embora. E aí, depois ele foi morar numa cidade chamada Belém, que tem lá em Alagoas, já por volta de 1962, casou e foi morar em Maceió. E lá a vida dele floresceu financeiramente. Ele não tinha uma vida religiosa ativa, mas ele era um homem que tinha esses 3 parâmetros. Ele era um homem de fé, era um homem que tinha amor e era um homem de paz. E sem esses 3 elementos, não existe a prosperidade, irmãos, não existe. Então, como nós lemos aqui que é impossível agradar a Deus quando nós não temos fé. Existem as coisas que são possíveis e as coisas que são impossíveis. E quando nós não temos essa fé, nós não temos um ponto de partida para iniciar a nossa caminhada. Irmãos, o que é que tem me incomodado? A vida financeira também das pessoas. Porque quando nós não temos uma vida financeira próspera, a nossa vida é mais sacrificada, não é, irmã Graça? Tem menos dignidade, meus irmãos. Tem.
Uma pessoa que não é que você esteja todos os finais de semana em um restaurante, não. Mas aquilo que você tem vontade de comer na sua casa, é bom ter condições de comprar e fazer a sua comida. Dignidade também é isso, né, irmã Helena? É você, rapaz, eu quero comer um pedaço de carne assim, vai lá e compra. Sem ser rico, só sendo próspero. Aparecer uma pessoa que tem uma necessidade e você poder ajudar aquela pessoa de alguma forma. Não precisa ser com muita coisa, não, mas com algo que seja assim relevante, né, para a vida daquela pessoa, que de fato vai ajudar aquela pessoa. E esse homem foi para Maceió e lá ele tornou-se um homem próspero. A mulher teve 7 filhos, 2 homens e 5 mulheres. E olha que os genros dele tiveram muita sorte, irmão Joel. Eu ainda tive o privilégio de trabalhar 3 anos na empresa dele. Foi o começo da minha carreira e ele foi me buscar na minha casa, no dia 26 de janeiro de 1981. E todo genro daquele homem, quando casava com a filha, ele dava 1 ano de feira e uma casa para morar. Todos. E ele dizia assim: é para você se ajeitar na vida. Eu não achei esse sogro. Mas tá bom, o que Deus me deu. Os filhos também ganharam. Do mesmo jeito, quando se casavam, tinham esse direito também. Ainda, pelo menos uns 5 ou mais ainda têm as casas que ele deu, ainda moram nelas. Ele já foi, Deus já levou. Mas ele não morreu muito velho, não. Ele morreu, que já faz tempo, né? E a fé que aquele camarada tinha era uma coisa independente. Uma vez a gente estava com 2 Kombis carregadas e faltava uma coisa importante. Naquele tempo, em Alagoas, tinha muita fiscalização estadual. E ele disse assim: cadê o documento X? Eu disse assim: rapaz, não tem. Ele disse: e agora? Como é que nós vamos fazer? Digo: ó, foi janeiro de 1984. A situação é essa. Ele pensou assim, aí disse assim: vá com fé em Deus. Nós fomos e Deus abençoou, deu tudo certo. Ele tinha fé, ele acreditava. E é uma coisa, irmãos, que cada um de nós temos que ter essa fé. Temos que acreditar e ir lá e fazer a prova do concurso, né, irmão André? Como o irmão saiu daqui, foi lá e fez, está ali com o canudo na mão. Glória a Deus, né? Então, é assim, nós temos que ter essa iniciativa. Então, aquele homem saía com aquele monte de burro na frente, montado em outro, tangendo, e ia madrugada fora, começou a vida, né? E ele tornou-se um homem próspero, que pôde ajudar a família, mas ele ainda fez mais coisa. Quando você trabalhava 3 anos com ele, e ele achava que você era uma boa pessoa, ele perguntava assim: a tua mulher sabe tomar conta de alguma coisa? Se o camarada dissesse assim: eu acho que ela sabe. Vamos botar uma bodega para ela? Tu fica aqui comigo trabalhando e a gente bota uma bodega para ela tomar conta. Era. Aí já vinha o quê? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos para lá. Já vinha outra coisa aqui, irmãos. Versículo 4, depois a gente lê 4, 5 e 7. Amém, irmã Joana? Vamos ler nessa. Aqui é mais romântico. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 5. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente
não guarda rancor. 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É muita coisa. Pode ser quase impossível para um ser humano, mas está no coração de Deus, irmãos. Sabe? E pela fé, vamos repetir o que foi que disse o primeiro versículo que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11. Nada é o quê? Como foi o primeiro versículo? Nada. Isso. Vamos botar ali, irmã. Hebreus capítulo 11. A irmã botar ali, versículo 6. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ficar só com a primeira parte ali, que já tem uma vírgula. Então, se você não tem essa fé, você não consegue ter essa paciência. Mas se o amor do Senhor, pelo menos em parte, tiver no nosso coração, nós vamos ter alguma coisa. E eu nunca vi aquele homem pegar uma discussão com ninguém. E ele tinha muitas particularidades. Uma delas era o dedo na carteira de identidade. Significa que ele era o quê? Analfabeto. Ele não sabia ler. Sabia fazer conta, mas não sabia ler. E ele prosperou na área de armazém, essas coisas. E muitas pessoas ele abençoou dessa forma. E nós temos que ter uma visão parecida, irmãos, aqui na nossa igreja. Uma visão que algumas pessoas que quiserem, falei algumas, não foi? Porque Paulo disse que ele lutou tanto para que alguns fossem salvos, né? Mas é direcionado para os irmãos da igreja, mas também para a comunidade com o sentido de evangelizar. Eu falei que essa semana, na quarta-feira, eu fui no Senac, fui bem atendido, tenho suporte, tenho o que a gente precisa, mas tem burocracia, irmão. Tem documentos que nós vamos precisar de lá, de Castelo Forte, tem coisa. E leva tempo para a gente botar em dia, para poder fazer o primeiro palestrão aqui, para poder ver quais são os cursos que nós vamos trazer para a comunidade e para os irmãos. Para quê, irmãos? Para que a prosperidade, Deus quer, irmão, que cada um de nós saiba fazer alguma coisa, não é verdade, irmã Eliane? É. Você sabe fazer o quê? Eu sei fazer bolo. Ótimo. Sei fazer bolo. Sei costurar, né, irmã Helena? É. Então, sei fazer algo. Sei fazer banca, ensinar as crianças. Sei fazer unhas, né? Manicure, pedicure. Tem tantas coisas. Tem muitos cursos no Senac que são cursos que faltam pessoas até para trabalhar no mercado, porque não tem qualificação. E nós podemos trazer essa prosperidade, irmão, para a nossa igreja. A igreja pode crescer espiritualmente, deve crescer, mas também prosperar junto com os irmãos. E eu peço a oração de cada um dos irmãos. E para isso, irmãos, tem que ter um pouco de amor nosso para ajudar. Pode ser que precise pagar alguma coisa para o Senac. Eles são uma instituição privada mista. Quer dizer, tem investimento do governo e de quem faz o curso. Os cursos do Senac se paga uma parcela e pronto, liquidou o curso. Mas às vezes tem que pagar alguma coisa. Mas é uma empresa
assim, que tem muita responsabilidade e que forma muitas pessoas. A maioria dos cabeleireiros aqui de Aracaju são todos formados no SENAC, todos. 90% deles são formados no SENAC. E é uma profissão, assim, bem sucedida. Eu conheço pessoas, assim, muito bem como cabeleireiro, irmãos. Como cabeleireiro, digo, cortando cabelo naturalmente, né? Hoje em dia até a palavra barbearia voltou, está no auge de novo. No passado falava salão, não sei o que, tal, tal. Hoje o pessoal bota o nome barbearia mesmo. Voltou a ser uma palavra falada pelo povo. Então, aquele homem tinha esperança, tinha fé e acreditava nas pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós acreditamos nas pessoas, na linguagem de hoje, diz assim, irmão, o versículo 7. Bota aí, irmã Joane. Mas na linguagem de hoje tem uma interpretação clara, assim, diz assim: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé. Irmãos, quando nós temos fé, eu falei que a fé é o primeiro passo. E a esperança, nós também temos que ter. São os ingredientes, né? Vai, pega a carne, corta, limpa, ajeita, bota sal, né, irmão? Oh, já começou a mudar a história, já não é mais carne sossa. Aí bota o quê? Pisa um pouquinho de pimenta, ou já está moído, bota um pouquinho de tempero, já começou a cheirar, não foi, irmã Ana Lúcia? Essa é a esperança, né? E a paciência? A paciência é esperar um pouquinho para a carne pegar os temperos, é esperar botar no fogo, deixar ela fritar ou assar no fogo baixo para não queimar, né, irmão José? Vai ficar melhor. Essa é a paciência. Tudo leva tempo, irmão. Tudo é muito difícil. Quem foi que disse que existe alguma coisa fácil? Lembra da história daquele meu patrão que ele dizia assim: as coisas fáceis muitas vezes dão cadeia. Então, fé, acredito, compro o quilo de carne, já pede para cortar. Hoje em dia já pede, né? Para cortar, ele já corta profissionalmente para ficar mais molinha. Lá em casa, quando eu compro assim a cada 6 meses, peço para cortar. Bem, chega em casa, né? Bota o tempero, espera um pouquinho, né? A paciência. Bota no fogo baixo, faz aquela comida boa, irmãos. E depois vem os benefícios. Pode ser que a gente se sacrifique um pouco, que tenha que estudar um pouquinho, fazer esse curso para aprender uma coisa diferente que a gente precisa. Mas vai ter, irmão, um valor que vai, assim, nos fortalecer, irmão. É esse o objetivo. Temos que ser missionários, sim. Temos que levar a palavra, sim. Mas, se a gente puder ser um contribuinte do reino de Deus, mais forte, é ótimo. O Senhor vai te dar mais esperança, vai fazer com que você seja mais próspero, irmão. Nunca esquecer a vida com Deus. Se ela é o segredo da prosperidade, não podemos esquecer a nossa vida com Deus, irmão. Ela tem que estar em evidência. Vamos lá, irmã Joane, para a gente encerrar já já para Romanos 12. Versículo 18. Nós vamos ler assim para ficar bem compactado. Só o versículo 18, irmãos. De Romanos 12. Então, irmãos, primeiro veio a fé daquele homem. O nome dele era José Eufrásio Fonseca da Silva, mas a gente conhecia ele como Zé Caetano. Foi o nome que ele sempre teve. Ele tinha fé com a simplicidade dele. Ele tinha amor pelas pessoas, irmãos.
Ele via, ele dizia assim, esse camarada presta, Oswaldo. Eu acho que esse camarada presta. Então, o que era que ia fazer? Ajudar aquela pessoa. Ele não tem interesses de dizer, não, esse camarada é um excelente funcionário, eu quero que ele, como diz a história, fique até ficar velho, se aposente aqui. Não, muito pelo contrário. Quando ele tinha alguém para tomar conta, ele queria aquela pessoa para trabalhar com ele, continuar. Mas se não tivesse, a pessoa podia sair e tomar conta do que era dele, não tinha problema nenhum. Isso estava no coração dele, sempre esteve no coração dele, irmãos. Romanos 12, versículo 18, é o ingrediente que vai fechar. Vamos ver aqui na linguagem clássica. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo possível. Deus não está falando, faça o impossível para viver em paz, porque o impossível quem faz é Deus, não somos nós. Faça todo o possível. Vamos ver aqui na linguagem de hoje. No que depender de vocês, façam tudo, ou todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de mim, irmão Oswaldo, faça o possível para viver em paz. Quando nós estamos em paz, irmão, a nossa fé cresce. Quando nós estamos em paz, o amor que nós temos pelas pessoas cresce. A paz é como se fosse uma raiz do bem. Ela nos cura, inclusive fisicamente. Todos nós já conhecemos pessoas que não viviam em paz, às vezes nem com eles próprios. E essas pessoas, muitas vezes, têm diversas enfermidades, até porque elas criam para ela, ficam hipocondríacos, né? Aquele que só vê doença na frente dele. Mas quando o sujeito tem paz, mesmo estando doente, ele sente-se curado. Porque eu fui visitar a Francisca Pereira e ela estava com um problema na garganta. Era um dia de sábado. Eu mais um camarada chamado João Rosendo, que é meu parentesco. Chegamos lá, ela disse assim, a primeira coisa que ela disse, o Valdo, oi, dona Francisca, o médico disse que eu não posso falar. Aí começou a rir, porque o médico disse que ela não podia falar. Mas ela falou, ela disse, ela riu. Sábado, domingo, segunda, terça, ela faleceu. Mas ela estava como? Em paz. Isso é fundamental. Ela morreu em paz. Quando nós estamos em paz, irmão, não importa se estamos com saúde ou se estamos doentes. Estamos em paz, para a glória de Deus. É a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 7. Então, irmãos, nós podemos lutar por isso. Nós podemos fazer todo o possível para viver em paz com os homens. Pode ser difícil, é difícil. Todos nós temos pessoas que nós convivemos no trabalho, na família, em algum lugar que tira a nossa paz. Mas nós temos que ter essa raiz do Senhor Jesus dentro de nós. Porque dessa forma, nós somos prósperos. Não queremos e nem precisamos ser ricos sem fé, ricos sem amor, ricos sem paz. Eu creio que ninguém precisa dessa riqueza, porque isso não é prosperidade, é riqueza. É um monte de dinheiro que depois ficam como as casas pernambucanas. Quando morrem os donos, a família pega uma briga e se acaba tudo, não fica nada. Acabou-se. Ninguém vê mais. Era a maior empresa do Brasil, hoje é quase que a gente não ouve mais falar em casas pernambucanas. Então, por quê? Por causa
da paz que não existia naquela família, né? Então, irmãos, que essa paz que excede todo o entendimento, que essa fé que o Zé Caetano tinha, aquele amor de ver que o outro precisava ser próspero, precisava fazer algo para ele. E essa paz que eu nunca vi ele discutir com ninguém na vida durante o tempo. Convivi 3 anos pessoalmente e depois, até o falecimento, que eu já morava aqui e fui para lá. Então, nós sempre temos a aprender com a palavra de Deus. Muito. Que a gente leve nessa casa, nessa tarde, nesse final de tarde, fé, amor e paz para nossa casa. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado a Deus por mais uma oportunidade de trazer essa palavra. Amém.